Olá pessoal, muito bem-vindos a esse bate-papo e hoje a gente vai conversar aqui com a Mila Benevides, que é terapeuta e mentora sobre dependência emocional, além de realizar várias palestras Brasil afora. Mila, muito obrigado por ter aceitado esse convite para estar trocando uma ideia aqui comigo e vamos conversar sobre esse assunto que acho que está dominando muita gente hoje, né? A gente vê nas redes sociais que tanto o homem quanto a mulher sofrem hoje com a dependência emocional no relacionamento, né? E já assim, para abrir esse programa, esse bate-papo, essa dependência emocional, ela é só no relacionamento conjugal ou não? Ela pode ter essa dependência emocional, por exemplo, de um pai ou de um filho? Dependência emocional, gente, é um vício, né? Como qualquer outro. Assim como a gente é viciado em álcool, drogas, a dependência emocional a gente é viciado em pessoas, mais viciado nas emoções que a pessoa causa na gente. Então, não é só no relacionamento afetivo. Normalmente a pessoa, ela cria a dependência emocional ainda na infância. E aí ela vai levando isso para a vida toda. Só que dentro de um relacionamento afetivo é onde a gente normalmente vê isso com mais clareza. Porque eu fico brincando com os meus clientes que na relação afetiva a gente literalmente se despe, né? Então a gente se entrega muito para aquela pessoa. E aí, quando aquela pessoa vai embora e você é um dependente emocional, que você vai sentir mesmo na pele todos os efeitos de uma dependência. Todos os sintomas, que a maioria das pessoas nem sabia que tinha até o momento de um término, né? Entendo. E Mila, hoje o seu público, você atende tanto homem quanto mulheres, né? Mas o seu público maior, a sua maior procura vem do público masculino, né? O que é que você percebeu? O que é que está acontecendo hoje para o homem ter se ligado e procurado ajuda? Porque normalmente o homem ele é o último a procurar ajuda, né? Tem gente que sente dor, não vai no médico nunca, ainda mais procurar uma terapia. O que é que você acha que ocasionou esse movimento nos homens de procurar uma terapia para se curar da dependência? O que eu tenho percebido muito nos homens é que as mulheres estão se empoderando, né? A mulherada não está mais sendo obrigada a ficar dentro de um relacionamento. O que antes ficava muito por questão financeira. Essa é a realidade. Antigamente as mulheres ficavam presas em relações falidas porque não tinha dinheiro para ir embora, né? Sim. Hoje, como a mulher tem condição financeira, a maior parte delas, se o relacionamento está ruim, ela vai embora. Fora as N outras questões que levam hoje a mulher para o que a gente chama de polaridade masculina. O que é isso, né? A gente tem uma psique dentro de nós, masculino e feminino, vamos dizer assim. A criança aprende desde pequenininho o que é homem e o que é mulher, e isso traz, além da nossa biologia, que também comporta características, hormônios, entre N outras coisas, que fazem a gente comportar como homem e mulher. No mundo de hoje está tendo um desequilíbrio, porque a mulher está indo muito para o que a gente chama de polo masculino. A gente, por ter ido para o mercado de trabalho, N outras questões, a gente está ficando muito masculina mesmo. Então a mulher está perdendo algumas características do feminino. A docilidade, a calma, a sabedoria. Então, um lado, a mulher desequilibrou e o homem também. Sim. Quantos homens hoje não são criados sem nenhuma referência masculina? Não tem pai. Sim. A maior parte dos homens hoje são criados por mãe solo. Ouso dizer que é quase impossível uma mulher conseguir inserir o homem no mundo dos homens, né? Sim. O mundo dos homens é diferente do mundo das mulheres. Total. Totalmente. Eu pegar um menininho lá e ensinar ele a ser homem sendo mulher, é difícil. A mulher tem que saber educar o homem. A gente fala que o homem ele tem que ser criado um pouco na dureza, na força. E é uma realidade. Não estou falando que tem que bater no menino, não é isso não. Mas tem todo um processo de criar um homem com uma mente forte. O que eu vejo hoje, a maior parte dos homens dependentes emocionais foram criados por mães solo ou por mães que sofriam abuso de homens violentos, igualmente violentos. E aí, dentro da psique dessa criança, ele meio que anula o masculino, anula as potências do masculino, é isso que eu quero dizer, que são razão, a capacidade de liderança, dominância, que é o que o feminino gosta. Então fica um homem extremamente frágil, afundado nas emoções, não digo que o homem não pode sentir emoção, mas ele tem que saber equilibrar. Então fica um homem que não sabe equilibrar, mais uma mulher que não sabe equilibrar.
Sim. Normalmente, esse menino não teve afeto suficiente na infância, foi criado por uma mãe solo, que tinha que trabalhar fora para poder bancar a casa. A mãe não ficava com ele, igual antigamente os homens tinham as mães dentro de casa. O pai também é ausente. Ele já cresceu com a falta do afeto feminino. Então, a criança não tem crivo de certo e errado, ele vai desenvolvendo ali uma dependência do amor feminino. Sim. Por isso que na vida adulta, quando esse homem começa a relacionar com mulheres, aquilo vira quase que uma necessidade, que não deveria ser. Deveria ter um autocontrole para, cara, eu estou bem sozinho, eu quero uma companheira assim, 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 assado para somar a minha vida. O que eu vejo hoje são homens que não sabem lidar zero com as mulheres de hoje em dia, não tem nenhum domínio com as mulheres para conseguir conversar, comunicar e conseguir lidar com essa nova realidade e apaixonam loucamente por qualquer mulher, sem crivo nenhum, que na verdade a gente sabe, profissionais da área, que são padrões emocionais, né? Não é à toa. Sim. Que tem toda essa paixão. E aí gera todo um desequilíbrio nesse homem, porque na verdade ele já estava em desequilíbrio, só piora, né? Agora os homens estão começando a buscar ajuda porque eles estão chegando, tipo, na faixa de 40 anos, que é o que mais chega pra mim. 40, 45, 50 anos, 10, 15 relações falidas. O cara ainda quer ser pai, ainda quer ter uma família e começa a olhar e falar, cara, o problema sou eu, porque não é possível. Esse monte de relação falida, eu sou um cara que trabalha, que tem dinheiro, que estuda, por que eu não consigo uma relação boa? Mas por que será, Mila? Por que será, né? Mas por que será? Porque assim, aparentemente, como você falou, o cara tá com a vida já toda construída, né? Imagino que muitas das vezes não é uma pessoa de má índole, uma pessoa mau caráter, eita, engasgou. Não é uma pessoa mau caráter. E será que o problema é justamente isso que você falou, dele não conseguir lidar a vida a dois com a mulher? Ou será que é alguma outra coisa? Será que é o emocional dele por ser fraco demais, ou ele não ter aquele valor do homem, né, digamos assim, para levar essa relação a dois? É tudo misturado. Primeira coisa, uma relação a dois é a dois. Então, se um lado tá fraco, o outro também, ele vai carregar um peso duplo, entende? Sim. A relação com o dependente emocional, ela é pesada. Por quê? A dependência emocional, ela tem duas faces que eu fico brincando. Tem a face do carente, que aí vira aquele homem meloso, que enche o saco da mulher 24 horas, que é atenção. A mulher trabalhando, ele mandando mensagem um dia inteiro, a mulher não aguenta. Ele faz as coisas pra ela. É aquele famoso homem bonzinho. Ele faz tudo pra mulher. Faz janta, arruma roupa, tudo mais, mas ele cobra. Ele cobra muito caro. Ele, na mesma mão que ele dá, ele quer de volta. Não é uma doação, percebe? Sim. É um empréstimo. Uma relação assim é muito cansativa. E a mulher, normalmente, a mulher que se associa com um homem desse, ela também é dependente emocional. Só que ela é dependente emocional normalmente na outra face da dependência, que é a face da indisponibilidade emocional. Então é uma mulher mais fria. Ela não sabe dar afeto. Normalmente, uma mulher que tem problema com o masculino. O que é isso que a gente fala, né? A mulher que tem o masculino ferido, ela tem problema com o pai, na maioria das vezes. Ela tem problema com os ex dela, homens que ela não perdoou, que ela não curou, relações conflituosas. E ela vai criando uma casca. É uma capa de força. Na verdade, ela tá toda quebrada por dentro. Mas ela tá com a capa da Mulher Maravilha, ninguém me toca. E aí ela encontra o homem bonzinho. Ah, esse aqui, pelo menos, não vai me trair, não vai fazer nada. Só que ela não consegue se entregar pra ele, porque ela tá toda quebrada emocionalmente também. Aí fica uma relação com uma pessoa fria, que não consegue se abrir, com uma escancarada que tá dando até o sangue. Não dá certo. É uma relação cheia de briga, conflito, um cobrando demais. Esse homem, o carente, se sente totalmente abandonado, é esse termo que eu escuto todo dia. Ah, mas ela me abandona, ela me rejeita, ela não liga pra mim. E é isso mesmo que ela faz. Sim. Porque ela tá tão, assim, cansada do sexo masculino, na verdade, e ela não consegue se abrir. Não é nem que ela não quer, ela não consegue. Tá travada. Ela tá travada, ela tem que curar também. E aí tem o outro lado, que é o homem indisponível emocionalmente, e que normalmente ou ele pega uma mulher carente ou uma mulher também disponível. Então uma relação dos dois frio. Sim. Aí uma hora aquela relação fica xoxa, água de chuchu, que eu fico brincando, que é a coisa sem graça. Né?
É. Mila, o que é que você acha quais são as características de um homem de alto valor? Que é aquele homem que acho que já está pronto, sabe lidar com as suas emoções. Como é que você diagnostica uma pessoa assim? Ó, a primeira coisa, a base de uma pessoa de alto valor é ela se amar. Não tem como eu ter uma relação satisfatória se eu não me amo. Porque se eu não me amo, eu jogo todo o peso desse amor no colo do outro. Só que se amar não é ficar chapado com o corpo sarado, não é isso. Se amar é eu reconhecer inclusive as minhas sombras e eu trabalhar elas todos os dias. Se amar é eu fazer o melhor pra mim. E às vezes o melhor pra mim é uma coisa ruim de fazer. Às vezes é acordar todo dia às 5 horas da manhã e ir pra academia. Às vezes eu sair de uma relação que não tá me fazendo bem. Às vezes eu falar não pra alguém que fica montando em mim. Se amar, eu fico brincando com os meus clientes, que é fazer tudo o que você queria que as pessoas fizessem. Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua namorada. Se amar é isso. Não é fácil, na verdade. Se amar é uma escolha, é uma decisão e tem que ser diária. Esse é o primeiro passo. Segundo, qual o outro passo que esse homem tem que ter? Autocontrole e autodomínio. Sobre todos os seus impulsos, sobre todos os seus gatilhos. Então ele tem que se conhecer. Sim. Como é que eu vou dominar uma coisa que eu não conheço? A maior área que os homens são totalmente manipulados é a área sexual. Todo dia chega um cliente pra mim sambado, todo cheio de problema, porque se envolveu normalmente com uma mulher narcisista que pegava ele direito na cama, que eu fico brincando que as mulheres com pepeca de mel. E aí pegava o cara de um jeito, o cara não conseguia sair daquela relação, e essa mulher acaba com o financeiro do homem, com todas as amizades dele. Uma mulher narcisista normalmente faz isso. Porque ele não tem autodomínio. Ficava igual um cachorrinho de barriga pra cima. Agora, o homem que se domina, ele fala, cara, essa mulher não me faz bem, não importa se o sexo é bom, eu vou embora. Autodomínio total. E com tudo, né? Sexo, drogas. Quantos homens não afundam em álcool, gente? Agora tá na moda beber, né? Tá na moda. Quantos homens não se afundam em álcool, em mulherzada, acha que pegar 500 mulheres é bacana? Quem disse que isso é bom? Pegar 500 mulheres e o peso que isso traz para sua vida. Todos os homens que pegam muitas mulheres chegam para mim com depressão quase suicida. Sério? Por quê? Porque a energia sexual é uma energia de criação. Da mesma forma, ela destrói. Se eu não sei usar isso com equilíbrio, autocontrole, autodomínio, eu destruo a minha vida. Porque é vazio, é só sexo, é 2 minutos de emoção ali e depois. Entendi. E depois. É a mesma coisa, na verdade é uma outra droga. Então, sem isso, na minha opinião, amor próprio, autodomínio, autocontrole, o resto é resto. Porque quando você tem isso, você aprende automaticamente a se honrar, que é se respeitar, a ser leal a você e a ser fiel a você. Resumindo, você tem que ser o que você quer que o outro seja, porque senão é uma baita de uma hipocrisia, né? Sim. Eu quero a pessoa perfeita, mas eu sou o caco. Aí não dá certo, né, gente? E Mila, como é que... Eu não sei se nem existe isso, mas a gente sabe que todo relacionamento machuca bastante, destrói uns muito mais, outros menos, né? Mas como é que deve ser a postura ideal para um homem, nesse caso, no final de um relacionamento? Gente, o final do relacionamento é o momento mais difícil, né? Primeiro, eu acho que tem que ser feita uma análise real da situação. A dependência emocional, ela causa um transe. A gente não enxerga a pessoa do jeito que ela é. Todos os meus clientes, depois de umas 2 semanas de processo terapêutico, começam a falar assim comigo, Camila, eu nunca tinha parado para pensar nisso que você tá me falando. Agora eu tô vendo que fulana fazia isso aqui comigo. Eu tava sofrendo mais que tava feliz. É assim mesmo. Porque quando a pessoa tá dentro da relação e ela é dependente emocional, normalmente o homem santifica aquela mulher. A mulher é perfeita. Só que depois, quando ele sai e ele começa a olhar com os olhos da realidade, ele começa a ver um monte de coisa. Então, a primeira coisa, tira a ilusão. Enxerga o que era bom e o que era ruim nesse relacionamento. Todo relacionamento tem ônus e bônus. Porque aí você já consegue ver e pesar. Já traz uma leveza, né? Pronto. Sim. Segundo, para de procurar a mulher, gente. Você fica numa andação atrás da mulher, a mulher foi embora, dá sossego. Presta atenção aí, viu, galera? Cara, presta atenção porque eu conheço muita gente que faz isso. Se a mulher terminou, isso é uma realidade. A mulher, ela só sai de uma relação quando ela já tá separada emocionalmente do homem. Isso é uma verdade, a gente faz isso sem perceber. Primeiro, a mulher vai se separando emocionalmente daquele homem, ela vai ficando mais distante, aí ela vai, não sei, aí uma hora, quer saber, acabou. Algumas traem, né?
Mas ela já separou emocionalmente de você. Se ela terminou, não fica atrás, cara. Porque ela vai te dar patada. E se ela voltar, ela vai voltar com esse pensamento. Presta atenção. Ah, agora ele vai ver. Agora eu vou fazer o que eu quiser. Vai comer aqui, ó. Gente, é óbvio. Você tá lá rastejando pra pessoa. Qualquer ser humano é assim. Tá rastejando. Você acha que o outro vai montar? Não. Oh. Acho que vai. Então dá um tempo, dá pelo menos uma semana, 2 lá. Olha se realmente você ama essa mulher ou se não é só uma dependência. Como que eu vou saber se é uma dependência ou se é amor, né? Amor é leve. O amor é, cara, eu gosto dela, é uma pessoa que eu queria ter na minha vida, mas eu deixo ela aí. Isso é amar. Sim. Dependência é, não, é minha, é meu. Felícia, isso é dependência. Sim. Aí você não consegue nem imaginar a mulher com outro cara. Se você não consegue imaginar sua mulher com outro, cuidado. Sim. Não é amor, é apego e posse, né? E que normalmente a gente tem um pouquinho de apego e posse, mas não pode ser uma coisa exagerada. Não pode ser doentio, né? E aí vamos dar um exemplo que vocês resolveram dar um tempo, beleza. Camila, mas a gente ainda tá conversando. O que eu falo pros meus clientes? Tá conversando? Calma, porque às vezes a mulher só fica te deixando lá na geladeira emocional dela. Ela vai viver, vai dar pra um monte de cara. Aí você tá ali, é o porto seguro, a pior posição que tem no mundo é ser porto seguro dos outros. Porque ela vai lá, vai ficar com um monte de cara, aí depois volta pra você. Fala sério. Lembrando que isso também existe no papel contrário. Totalmente, né? Homem também faz isso. Então, o ideal é, terminou, a pessoa voltou a conversar e você ainda quer, tem certeza? Tem que ter certeza se vale a pena. Você vai preparar uma reunião e vai sentar com a pessoa e falar assim, vamos resolver as coisas? Não enrola muito pra isso, não. Cara, relacionamento eu quero isso, eu tô disposta a fazer isso. E você? Bora voltar? Vai ficar nessa palhaçada? De ficar batendo papinho e ficando de vez em quando? Gente, não faz isso. Terminou o relacionamento, fica ficando com a pessoa. Pra quê? Fica com outra. Vai ficar com a mesma pessoa. O melhor é isso, sabe? Se livra disso. Ou você volta pra um relacionamento ainda melhor, ou termina. Acho que essa tem que ser a melhor posição de um término de relacionamento. E supera. Nesse momento é importante uma rede de apoio, e que muitas pessoas não têm. Amigos, eu falo muito sobre espiritualidade, e ainda sem crença religiosa. Mas qualquer lugar que você se sinta à vontade, se conecte com Deus, Buda, Allah, universo, não importa. Porque nessa hora ajuda muito a conexão com o lado espiritual. Fica perto de família, amigos, sai. E de preferência, faça coisas sozinho. Porque a maior parte das pessoas não sabe viver sozinho. Então aproveita esse momento para se conhecer. Vai pro shopping sozinho, vai almoçar sozinho, vai no cinema sozinho, vai ver um filme sozinho. Isso é muito bom. Os meus clientes, eu quase que obrigo eles, entre aspas, né, a fazer esse período. Pelo menos umas 3 semanas sozinho. E é aí que a gente vê que tem dependência emocional. Porque a gente não consegue muito, ficar sozinho. É muito difícil. A pessoa que tem essa meleca desse vício, quando ela tá sozinha, ela fica extremamente inquieta, dá um vazio, um buraco no peito que você não cabe. Sim. Então, é muito bom nesse momento. Você viu que tá muito difícil, gente? Busca ajuda terapêutica. Não fica sofrendo, não cai numa depressão suicida, que é isso que acontece às vezes. Eu sei que do que você já falou, tenho certeza que muita gente já conseguiu tirar informação disso para fazer meio que uma autoanálise. Mas vamos mastigar um pouquinho mais para quem está nos assistindo. A gente está falando um pouquinho mais sobre o lado masculino, né, que é o público que mais procura a Mila hoje, mas ela também atende o público feminino. Então, vamos falar aqui no geral, para o homem e para a mulher. Vamos listar aqui 3 passos para ele fazer uma autoanálise e saber. Independente se você tá solteiro, se você tá namorando ou até casado, tá? Mas para e faz essa autoanálise agora com o que a Mila vai passar pra gente. Mila, quais são os 3 passos para a pessoa fazer uma autoanálise e perceber, não, eu sou dependente emocional e preciso de ajuda? E até te pergunto outra coisa antes. Tem como uma pessoa entrar numa dependência emocional sem ter tido antes? É um pouco provável. Normalmente, a dependência emocional tem uma raiz, que, não vou falar 100% dos casos, que sempre tem exceção no ser humano, né? Mas 95% dos casos, ela tá na infância. Só que, às vezes, a pessoa nunca viu isso. E aí, no relacionamento, isso vem muito à tona, tá?
Na maioria dos casos. Pode acontecer na vida adulta? Pode, mas é muito raro. Mas pode, tá? Certo. Então vamos aqui pro passo a passo. Três dicas para a pessoa se fazer uma análise, se autoconhecer e ver, eu preciso de ajuda? Eu vou procurar a Mila? Ó, primeira coisa é, você consegue ficar bem sozinho de verdade? O que é bem sozinho, gente? Rede social não é estar bem sozinho. Porque eu conheço pessoas que ficam o dia inteiro na rede social. É uma forma de afeto do mesmo jeito. Eu não estou sozinho. Sim. Conselho que eu te dou, faz um teste. Pega um dia e vai fazer um passeio totalmente diferente que você nunca fez sozinho. Igual uma coisa que foi muito desafiadora pra mim, foi um dia ir no restaurante sozinha. Cara, foi difícil demais. Eu achava que tava todo mundo me olhando. Eu era um alien. E aquela sensação de tá todo mundo me olhando, gente, a mulher solteira aqui, largada no restaurante. Olha o pensamento. Viajar sozinho é muito desafiador para muitas pessoas. Vê se você consegue ficar bem sozinho, mas é bem sozinho mesmo, sem telefone, sem nada, só com seus pensamentos, só com você. Vê se você curte isso. Se não, é um ponto preocupante. Outro ponto, você sofre muito nos términos de relacionamento? Você fica assim, meses, você para de comer, você não dorme, você não para de pensar na pessoa, você fica ali naquela coisa, naquela sofrência, ou você não consegue ficar sozinho nem um segundo. Terminou um, engata outro, terminou um, engata outro. Você nem pensa. Uhum. Saiu de uma boca, tá na outra. É a mesma coisa, tá? Se vocês têm um desses dois padrões, provavelmente também é dependência emocional. E a outra questão é, se você tem muita depressão suicida. Normalmente, pessoas com depressão suicida são dependentes emocionais. O que é depressão suicida? Vem muito pensamento de morte na sua cabeça? Qualquer problema para você vira um trem desse tamanho? Por exemplo, término de relacionamento. Fulana terminou comigo. Cara, minha vida não tem mais sentido. Ah, eu vou me matar. Isso chega para mim todo dia, viu, gente? Todo dia. Homens no carro me ligam. Camila, eu tô aqui e eu vou jogar meu carro agora. Porque ela terminou comigo e ela não quer voltar. Isso acontece. Em homens é mais comum que mulheres. Mulheres não pensam muito em suicídio, interessante isso. Homens pensam muito. Por isso que o meu foco para homens com depressão suicida é muito grande. Se uma pessoa ou alguma coisa faz você querer tirar a própria vida, é um sintoma que você precisa de ajuda urgente. Porque para você dar esse passo, não custa. Então, já corre atrás de ajuda. Urgente. E detalhe, gente, remédio não cura isso, tá? Nenhum antidepressivo cura dependência emocional. A cura da dependência emocional, ela demanda um processo doloroso e demorado. Então, não adianta ficar tomando remédio. Eu vejo gente tomando um monte de remédio e não adianta nada, viu? Tem que ser mesmo, procura de um profissional, um especialista nisso. Isso. Porque assim, talvez os fármacos ajudem em algum momento. Aliviar um pouquinho, aliviar alguma coisa. Mas se não curar a raiz do problema, o que ocasionou, volta. E é isso que o terapeuta vai buscar, né? É isso que o terapeuta vai buscar, a raiz do problema, para que essa pessoa venha a se livrar dessa dependência emocional e poder viver relacionamentos saudáveis, né, Mila? E é importante, só para concluir, gente, dependência emocional, assim como qualquer vício, não tem cura. Uma vez não dependente, sempre dependente. Não sabia. É igual alcoólatra. Uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. Qual que é o processo que a gente faz? Autocontrole. Você vai aprender a dominar a sua dependência, para nunca mais cair no buraco, assim como o alcoólatra. Entendi. Porque é muito comum, a pessoa acha que está curada, aí some do processo terapêutico, desaparece. Aí depois de 2, 3 meses, Camila, de novo, tudo de novo. É super comum. Caramba. Porque se você não pratica tudo que eu ensino, que é um processo longo, é uma mudança de vida, você cai de novo. É igual ao alcoolismo, se põe um dedinho lá, na droga de novo, no álcool, boy estaca zero. Caraca. Eu confesso que eu não sabia, eu imaginei que houvesse mesmo uma cura. Mas, outro motivo, tá, pessoal? Qualquer um dessas 3 dicas, façam a sua autoanálise. Se perceber algumas dessas dicas fazem parte de você, já procura a Mila. Mila, deixa aqui tuas redes sociais, como é que a pessoa te encontra no Instagram para marcar uma consulta contigo. Gente, é só chamar lá. É @CamilaBenevides_oficial. Também a gente coloca aqui no vídeo. Aqui, vai aparecer aqui embaixo. Chama, que aí a gente entra em contato. Tem os treinamentos
gravados também que já ajudam muito. E tem um processo individual também que ajuda bastante. Perfeito. Mila, muito obrigado. Obrigada, viu? Por participar. Obrigada, gente. Vejo vocês no próximo bate-papo. Gratidão.